Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gi Eu sou a Mandy. E eu sou a Dani. e esse é mais um episódio do Projeto Story Art. Gente, hoje nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o papel político da arte brasileira no século XX. Então a gente vai entender um pouquinho o que estava rolando tanto no mundo quanto no Brasil e como que a arte ela se manifestava e como que ela criticava ou não o que estava acontecendo na época. Vamos lá? Então, gente, como sempre, vamos começar com um contexto histórico, né, para situar a gente aqui no que está acontecendo no século XX. Século XX, um século que o quê? Transformou o mundo e transformou o Brasil de diversas formas. Nós tivemos transformações culturais, transformações sociais, econômicas, enfim, de diversos tipos, né? Por conta exatamente desse contexto histórico em que a gente teve. Primeira e Segunda Guerra Mundial, tivemos, depois dessas guerras, né, a Guerra Fria, as disputas, né, entre a ideologia capitalista e socialista, os movimentos sociais e os movimentos ambientalistas também ali por volta a partir da década de 60. Também, a partir da década de 60, a luta pelas independências nos continentes africano e asiático, luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, queda do Muro de Berlim, várias revoluções como a russa, a chinesa, a cubana, a mexicana, enfim, em âmbito global, nós tivemos muitas transformações e elas influenciaram aqui no Brasil. Então, né, no começo do século, a gente tem o começo da nossa primeira república, né, o nosso republicanismo ali nascendo nesse momento, a participação nas duas guerras mundiais, em diferentes momentos, né, do que o Brasil participou, a ditadura do Estado Novo, do Vargas, e também a ditadura de 1964, movimentos de resistência entre essas duas ditaduras e também ao longo de outros governos, como do JK, do Jânio Quadros, do João Goulart, enfim, várias transformações, também junto com esses movimentos de luta pelos direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos das pessoas LGBTQIAP+, várias mobilizações em torno da redemocratização nos anos 70, nos anos 80. Enfim, o século XX foi movimentado e todo esse contexto histórico ele não deixa de influenciar também nos processos artísticos. Então a gente vai citar aqui alguns exemplos, lembrando que a gente está fazendo um recorte, porque são muitas coisas, inclusive no Brasil, né? O nosso país é muito grande, ele tem vários tipos de manifestações culturais e artísticas. Então é importante a gente saber que vários setores da sociedade se mobilizaram, né? Como a Gi falou, a favor ou contra os regimes que estavam ali acontecendo, né? Então, é importante a gente saber que não somente no século XX que os artistas, né, e as outras pessoas, elas estavam se posicionando né, perante as transformações da sociedade, né? No século XIX a gente tem isso, no século XVIII, no século XVI. Mas foi no século XX, com o advento das mídias sociais, né, no sentido da TV, da internet, que surgiu também, do rádio, desse mundo, né, querendo ou não, que estava mais conectado, que a gente podia ter mais acesso, né, um acesso mais rápido e melhor às transformações que estavam acontecendo. Então a gente sabia que no Brasil, o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, o que estava acontecendo lá na Europa, de uma forma mais simples, né, de uma forma mais fácil. E aí, com todas essas transformações acontecendo e esse acesso que a gente tem a essas informações, os artistas conseguiram é, se manifestar de uma forma mais expressiva, né? Mas não dizendo que nos outros séculos não teve isso. A gente preferiu aqui só focar no século XX porque realmente teve uma explosão dessas manifestações políticas, inclusive aqui no Brasil. E aí também é importante a gente entender a história por meio da arte, mas a arte também por meio da história. Bom, gente, como a Dani falou, né, os movimentos artísticos no século XX, eles se inserem num contexto, né, marcado por profundas mudanças históricas, que afetaram drasticamente o comportamento político e social do nosso tempo. Isso não significa que a arte, como manifestação política, ela se dá somente num contexto de ativismo ou então de uma arte que é mais focada
nisso, né? Toda a arte tem por trás uma posição política de todos os lados, assim, tudo que a gente faz tem um cunho político por trás, porque a política está embasada na nossa convivência como sociedade, né? Então, esse foi um período em que se acentuaram diferenças entre a alta burguesia e os trabalhadores, e também onde ocasionou maior força no capitalismo, marcado, como a Dani falou, por o surgimento dos primeiros movimentos sindicais, as tensões antes, durante e do pós-guerra também, né? Então, nesse contexto de inúmeras mudanças, pode-se identificar um terreno muito fértil para a criação de novos conceitos no campo das artes. Então, as tendências como o expressionismo, o cubismo, o futurismo, né? O dadaísmo e tantos outros ismos, e a pop art, que são as chamadas vanguardas europeias, elas expressam de um modo ou de outro a perplexidade do homem, né, diante do contexto que eles estavam vivendo. Então, esses movimentos, eles tiveram características distintas, tiveram conflitos internos dentro dos próprios movimentos, e diferenças também não somente na forma, né, na questão plástica das artes, mas também nas posições ideológicas que estavam dentro deles. Então, esses grupos de artistas e literatos, eles marcaram da sua forma a história da arte moderna e influenciaram também vários outros movimentos que vieram depois. Assim, vale destacar que, com certeza, as vanguardas elas são muito importantes dentro da história da arte e que elas ajudam a entender melhor o que estava acontecendo em cada época e quais eram os diferentes pontos de vista dos artistas acerca de um mesmo período, às vezes, né? Porém, essa narrativa de divisão dos movimentos, ela vem sendo contestada dentro da disciplina, não só porque ela engessa um certo ponto de vista, muito enfocado na Europa e nos Estados Unidos e na influência que esses lugares tiveram no mundo, mas também porque elas deixam muitos agentes de fora, né? Ou então elas não conseguem enquadrar uma obra, porque a gente não consegue enquadrar uma obra dentro de uma única caixa, ela tem influência de vários lugares e de várias correntes, então essa separação ela começa a se tornar problemática e começa a ser contestada. Apesar disso, a disciplina ela não deixou ainda de se estruturar nesses nomes, porque eles acabam facilitando, de certa forma, na hora da explicação dessas manifestações artísticas dentro da história. Então, por isso, aqui a gente vai usar alguns deles para fim de associações mesmo, para situar o que estava acontecendo na época. Até porque esse modelo, né, de divisão das vanguardas costuma cair bastante nos vestibulares. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer depois um material voltado só para isso, tanto no Instagram ou aqui pelo podcast mesmo. Porém, né, o campo do estudo das artes ele não deve se limitar nessa narrativa, e por isso muitas pesquisas, principalmente atualmente, vêm procurando dar voz a grupos que foram marginalizados e esquecidos por essa narrativa, né? Então, hoje a gente vai tentar falar sobre algumas manifestações políticas da arte, como a Dani já comentou, e a Gi também, mas a gente não vai conseguir falar tudo, porque um século é muita coisa, então, mesmo se a gente ficasse 10 horas ou 10 dias aqui, a gente ainda não ia ter terminado. E a gente vai tratar de alguns pontos importantes dentro de cada década, assim. Lógico, não dá para falar de todos os eventos, mas entendendo, como a gente já discutiu, que toda arte tem uma posição política, mesmo que não tenha tão evidente ou sem a intenção de ser, né? Vamos então falar um pouquinho sobre o começo do século, ali na década entre 1910 e 1920, né, de 1900 a 1920, mais ou menos, para a gente se situar. Nesse momento, então, foi o começo da República aqui no Brasil, né? A nossa República ela foi proclamada em 1889 e essa primeira República, ela não era a República que a gente vê hoje no sentido de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, porque naquela época
a Constituição, né, ali de 1891, ela não dava direitos para todas as pessoas votarem, para todo mundo conseguir participar da política. Então, querendo ou não, ficou essa questão, né, da representação política, né, das eleições, ficou bem restrita ao campo dos militares. E aí é por isso que essa Primeira República também é chamada de República da Espada, porque os seus presidentes foram todos militares. Então, nesse período, a gente vê que houve sim vários conflitos em todo o Brasil, né? Inclusive também dentro ali da elite política e a elite intelectual. Mas essa questão, né, dessa representação, ela não era totalmente válida, né? Não era esse ideal de republicano que a gente tem hoje. Era realmente uma república ali que se pautava muito nas desigualdades sociais. Também foi nesse período que surgiu o mito da democracia racial, essa questão das teorias racializantes, né? No sentido de que os negros eram considerados inferiores e os brancos superiores. Então, tinha todo o projeto de branqueamento da população também nesse momento, a vinda dos imigrantes, né, europeus para cá. Todo esse contexto que vai se modificando ao longo do século, né? A gente vai percebendo que vai havendo mais lutas, mais resistências contra esse projeto político de nação, que visava construir uma nação brasileira, branca e elitista, mas que nesse período ela era uma visão predominante, né? Então, gente, como a Dani já contextualizou o que estava acontecendo na história, nesse início de século, foi nesse panorama que começou a surgir o regionalismo brasileiro também, mas ainda assim é muito tímido, né? Diante disso, os artistas do momento, eles foram gradualmente se voltando para essa realidade brasileira e foram buscando uma linguagem mais simples e mais coloquial, o que resultou em várias produções de caráter social nesse período, apesar de ainda estar muito ligado às influências europeias que estavam aqui no Brasil nesse momento, né? A literatura brasileira, né, ela vivia esse momento de transição, onde ela estava pendurando essa influência das correntes estéticas do século XIX, como o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, né, na poesia, que era muito forte, mas estava se aproximando de uma produção com um caráter nacionalista, mas ainda assim a passos pequenos, não foi foi uma coisa que foi se estendendo ao longo do século, né? Então, a gente tem como um dos exemplos desse período o Euclides da Cunha, né? Que ele era um militar, jornalista, escritor, que ele era nascido no Rio de Janeiro, né? E ele estava no interior da Bahia, como correspondente no Jornal da Folha de São Paulo, quando eclodiu a Guerra de Canudos em 1896. E daí, nesse período, ele escreveu Os Sertões, que foi publicado em 1901, e ele estava adepto de ideias deterministas e um pouco naturalistas ainda, mas ele tinha a intenção de provar com a obra que o homem ele é fruto do meio e que a guerra era uma consequência da interação do homem com o meio social e cultural. Segundo o exército, né, a guerra ocorreu por necessidade de combater o foco monarquista que se opunha à recente república, como a Dani explicou o contexto, mas do ponto de vista do autor, esse conflito que vitimou 15 mil pessoas foi fruto da miséria, do isolamento político e da ignorância do fanatismo religioso, né? Outro romance que se destaca nesse período é o Dom Casmurro, de 1899, do Machado de Assis, que apesar de ser lembrado pela história de uma possível traição, né, ele também traz críticas sobre a sociedade da burguesia carioca ali no momento. Na música, né, o mercado fonográfico estava bem no inicinho, assim, então era a época do samba, das marchinhas de carnaval, música caipira, ritmos tradicionais, assim, mas não era uma indústria grande como a gente conhece hoje, né? Você ouvia ali música ao vivo, você nos bares estava começando essa indústria fonográfica. Então, por exemplo, para você ouvir um disco,
você tinha que comprar um gramafone que custava, tipo, 700 mil réis, que era equivalente a, tipo, 2 meses de um salário, assim. Então, era uma coisa bem distante, assim, né? No cinema, nessa época, né, estava naquele contexto que a gente comentou no nosso último podcast, né? Aquelas pequenas salas de cinema que estavam começando nas cidades. Então, mas o cinema era uma coisa barata ali no começo, né? Então, ele era para os trabalhadores e para os imigrantes. E com o passar dos anos, ele foi começando a ser uma coisa mais elitizada. Então, os filmes que estavam passando eram aqueles filmes mais curtinhos, né? Que eram importados dos outros países, principalmente da França, como a gente comentou, o desenvolvimento do cinema no nosso último podcast. A arte, né, a pintura desse início, ela ainda estava seguindo essas tendências do século XIX e conservando as características do naturalismo, realismo e também despontando assim, o impressionismo. E assim, não existia essa ideia de arte mais engajada, porque a Academia de Belas Artes tinha sido criada há pouco tempo no Rio de Janeiro. Então, a ideia da formação do artista tinha essa questão dos estilos e das hierarquias na pintura, dos salões de exposição, que ainda estava muito presente. Então, essa formação bem regrada, que geralmente era dada por tutores que vinham do exterior. Apesar disso, começaram também nas artes plásticas despontar cenas mais brasileiras. Então, por exemplo, a gente tem obras que remetem à última fase do Almeida Júnior, que tem um caráter mais intimista do cotidiano regional. Então, aquela pintura do caipira picando fumo, que é bastante reproduzida nos livros da escola, né? É um exemplo desse tipo de pintura que estava começando a despontar no final do século XIX, que seguiu para o século XX, né? Por conta da abolição tardia, né, e descomprometida, que gera questões até hoje, né, de racismo no nosso país, não se tinha a presença de muitos artistas negros, como também não se tinha a presença de artistas mulheres na época, mas a gente tem, em 1907, uma figura, que é o Arthur Timóteo da Costa, que ele foi o primeiro artista negro que ganhou um prêmio para estudar na Academia de Belas Artes na Europa. Então, ele também tinha um irmão, né, que era o João Timóteo da Costa, que também era artista. E mesmo que as produções deles tivessem uma atmosfera mais eclética, então tendências do impressionismo, do pós-impressionismo tardio, né? A questão das hierarquias das pinturas, essa questão da escola da Belas Artes mesmo, e não tratarem diretamente de temas políticos, só o fato do corpo deles estarem assumindo esse lugar já é uma manifestação política que a gente consegue enxergar hoje por conta do contexto, né? Então, gente, aí essa parte, né, esses primeiros 20 anos do século XX, eles são bem semelhantes, né, em questão das produções artísticas, pelo menos ali até 1922, que a gente já vai saber o porquê que tem essa mudança. Mas pegando um pouquinho dos acontecimentos ali da década de 10, nós vemos, né, a influência, né, de conflitos europeus, né, no caso mundiais, aqui no Brasil, como é o caso da Primeira Guerra Mundial. Então, vemos que a partir desse momento, né, por conta das disputas que estavam acontecendo na Europa, o Brasil também entrou, né, no conflito do lado da Tríplice Aliança, né, do lado da Inglaterra e da França. Os Estados Unidos também participou e tudo mais. E querendo ou não, a participação na guerra, né, ela traz também uma série de questões próprias aqui para a realidade brasileira. Também nesse contexto foi o fortalecimento, né, da República Oligárquica, que também faz parte dessa primeira república, né, que a gente trouxe, que teve, né, como principal marca essa política do café com leite, em que o São Paulo e Minas Gerais dividiam, né, o poder central ali nacional entre os mandatos, né? Então, um mandato era o
o candidato de São Paulo que ganhava e outro era o candidato de Minas que ganhava. Havia também essas disputas políticas, né, entre os outros estados, mas para a gente perceber que não era uma república como a gente tem hoje, porque, querendo ou não, a gente não tem essa questão de, agora vai um partido, depois vai outro, né? A gente tem uma certa. Naquela época, não era a maior parte da população que votava, e sim uma minoria. Então, toda essa questão da República Oligárquica, né, também a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa também que aconteceu em 1917, que a partir dessa revolução, né, que nós conhecemos a Rússia como URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai ter esse nome até 1991, que lá nos anos 90 a gente também vai ver as transformações que aconteceram. Mas foi todas essas transformações, né? Seja no âmbito político, no âmbito realmente das guerras, dos conflitos bélicos, mas também pegando essas mudanças culturais, essas transformações de ideias, de regimes ideológicos. Então é importante também a gente saber que todo esse contexto mundial ele também influenciava aqui no Brasil. Então, gente, nesse período, um dos marcos que a gente teve assim nas artes foi a exposição da Anita Malfatti de 1917, né, que é uma pintora brasileira, e foi uma exposição que ela realizou em São Paulo e ela trouxe muitas ideias que ela tinha visto das vanguardas europeias que a gente comentou, né, que tiveram influência sobre esses artistas. E essa exposição ela é considerada o estopim da Semana de Arte Moderna, que a gente vai falar mais na frente. E ela causou, assim, tipo, muito caos, assim, sabe? As pessoas não entenderam, sabe, o que estava acontecendo. Então, a gente tem aquela obra Mulher de Cabelos Verdes. Como assim, uma mulher de cabelos verdes, sabe? Também tem a questão das cores que ela trazia, né? Inspiração dessas pinceladas rápidas, inspiração das vanguardas mesmo, né? De várias vanguardas, uma mistura assim que ela trouxe para o Brasil. E daí uma das pessoas que ficou assim mais pistola com a exposição dela foi o Monteiro Lobato, que ele era uma pessoa muito relevante na época, né? Ele era crítico do jornal O Estado de São Paulo, e daí ele escreveu para ela e publicou, né, falando muito mal da exposição, falando mal do que tinha sido mostrado, e isso afetou bastante ela, né? Mas que depois teve outros desdobramentos, né? Ela se juntou com outros artistas e eles começaram esse movimento da arte moderna que vinha trazendo referências dessas coisas que, como eles estavam numa posição de uma elite, assim, então eles podiam viajar, eles podiam conhecer esses outros tipos de arte, e daí eles traziam esse tipo de coisa para o Brasil e as pessoas ficaram alucinadas, assim, porque não era como é hoje, né? As coisas demoravam para acontecer, e daí tudo meio que era uma novidade, assim, não é tipo igual hoje que a gente tem uma infinidade de estímulos e uma infinidade de estilos e de coisas. Então, esse foi um ponto revolucionário nesse momento. Bom, gente, então a gente chega nos anos 20, depois de passar por tudo isso, todas as influências das vanguardas, toda essa fase que a gente pode até pensar a gente pode chamar de pré-modernismo. Então, é um momento de intensa movimentação, de transição, e a gente começa a ter um momento que começa a se iniciar a modernidade no Brasil. Então, em que sentido, né? A gente tem a industrialização, a urbanização, o proletariado, o empresariado, tudo isso começando a modernizar o país em todos os sentidos. E também a gente começa a ter um choque com algumas tradições, algumas coisas que são mais enraizadas do período anterior, né? Do período que a gente vivia no século passado. E aí, o que aconteceu? O...
os artistas, os intelectuais daquela época começaram a perceber que era necessário a gente modificar o que estava acontecendo. Então tem uma frase do Lima Barreto, que é um escritor da época, inclusive, que fala que nós não nos conhecemos uns aos outros dentro do nosso próprio país. Isso é algo que pode caracterizar bem esse período, porque havia muita coisa que foi ignorado por muito tempo pelas elites, principalmente. Então era necessário repensar a cultura, resgatar as tradições e costumes e etnias que foram ignoradas. E a pergunta-chave desse momento é: que cara tem o Brasil? Essa é uma característica muito importante do modernismo brasileiro, porque com base nisso eles começaram a tentar fomentar maneiras de mostrar essa identidade nacional, de trazer o Brasil em si para a arte, para a cultura, para tudo. Então, esse movimento, o modernismo, ele não é um movimento homogêneo e ele não é um movimento restrito a uma região específica, não. Ele é um movimento muito diverso e espalhado no Brasil inteiro. A gente tem um país continental, então vamos pensar que foi algo realmente bem diferente em vários lugares e que produziu imagens e reflexões muito contrastantes, inclusive. E aí a gente chega em 1922 com a Semana de Arte Moderna, que foi realizada em São Paulo, no Teatro Municipal em São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. E foi esse movimento que a gente considera como um marco, porque muito do que os artistas daquela época estavam querendo produzir, estavam querendo renovar, foi mostrado ali. Então, essa semana ela teve um bom início, o primeiro dia até que foi tranquilo, teve algumas coisinhas que você falava meio, eita, o que que tá acontecendo? Aí o segundo dia foi um caos, todo mundo ficou tipo, o que que tá acontecendo? E o terceiro dia já teve metade do público, porque a galera não tava entendendo direito, falaram assim, não vou ir pro final, não, deixa quieto, tá uma bagunça. Mas foi um marco muito importante e realmente muitas coisas aconteceram lá. E esse nacionalismo, essa busca pela identidade nacional, ela acabava acontecendo porque a gente teve a implantação da Primeira República. Então era necessário entender o que era ser brasileiro, o que era o Brasil, porque a gente tinha passado por muito tempo por uma influência muito grande da Europa. Então era necessário, nesse momento, se entender como país e se entender como nação. Então a gente tem, por exemplo, o movimento antropofágico, a gente tem o movimento Pau Brasil, que visam esse redescobrimento do próprio Brasil pelos brasileiros. E uma das características muito grandes que estavam no início do século, mas que começam a ficar mais forte, é o regionalismo, que a Mandy falou, que no começo ele era um pouco mais tímido, mas esse regionalismo foi se estruturando cada vez mais e conseguiu ter seu auge com várias obras dessa época. Esses manifestos que tiveram, então, por exemplo, o movimento antropofágico tinha como a ideia de a gente pegar as coisas que eram produzidas na Europa, essas partes das vanguardas, tudo, a gente, mais ou menos assim, tá? A gente come, a gente adquire, a gente absorve, e aí a gente rumina, a gente regurgita uma arte brasileira. A gente utiliza dessas coisas que estavam acontecendo e a gente mistura com a nossa própria cultura que estava sendo redescoberta para produzir uma arte verdadeira brasileira. Então, gente, mudando então de década, na década de 1930, vocês pensam, vai ser tranquilo? Não, não foi tranquilo. Porque esse Brasil, gente, a história do Brasil não é para os fracos, não é para os iniciantes. Então, o que aconteceu em 1900, na década de 1930? Houve a Revolução de 30, né, que foi justamente essa quebra dessa hegemonia do poder entre São Paulo e Minas, com
né, um movimento também dos militares, e o principal nome dessa época justamente é Getúlio Vargas. Então, ele instaurou, né, um governo meio que provisório ali, por meio de um golpe de Estado. Em 1932, pra, quem é de São Paulo também vai saber, né, que teve todo esse movimento a favor da Constituição, né, de fazer uma Constituição, que é o movimento constitucionalista de 32. E aí houve, né, realmente essa realização dessa Constituição. E aí, até 1937, o Vargas governou de forma indireta, né? Ele estava ali, digamos, legalmente, né, no poder, mas por meio de eleições indiretas. E em 1937, que teriam que ter novas eleições, ele falou: aqui não. E aí, o que aconteceu? Ele deu um golpe de Estado novamente e instaurou a ditadura que nós chamamos de Estado Novo, que foi até 1945. E aí foi a partir também dessa política, né, do Estado Novo, que todos esses ideais de nação, de brasileiro, né, o que é ser brasileiro, o Vargas se apropriou muito disso. Então ele buscou, né, muito apoio das lideranças, né, sindicais, operárias urbanas, também procurou criar realmente essa identificação de, ó, ser brasileiro é ser varguista, né, ter o apoio, né, a importância do apoio das massas populares, mas também da elite para essa política do Estado Novo do Vargas. Então, claro, a gente pode também enfatizar que vários artistas foram a favor do regime do Vargas, justamente por esse ideal nacional, mas também muitos outros foram contra, justamente porque era uma ditadura, né? Então, você não. Ele era totalmente anticomunista, ele era adepto da vertente, né, do fascismo, que estava surgindo ali também na Europa, que influencia bastante aqui no Brasil. Então, os estudiosos eles costumam dizer que o Vargas ele era uma pessoa que jogava para os dois lados, de acordo com os interesses dele, ele ia atrás, né, do apoio dele, seja pelo viés da direita, nunca pela esquerda, né, mas ou do centro ali, pelo menos. E também, né, não podemos esquecer que em 1939, no finalzinho da década, se inicia então a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil não vai entrar neste momento na guerra, mas ela também influencia aqui em questões econômicas, questões culturais também. E após essa Revolução de 30, a gente começa a ver que teve uma certa diversificação cultural e uma integração política nacional. Então, é nesse momento que tudo que foi almejado, que foi pensado na década de 20, na década passada, conseguiu ser consolidado nesse momento. E a gente pode ver que a cultura teve tanto influências do que foi feito na década de 20, mas também por influências de outros lugares, porque a gente começou a ter um início de uma certa política da boa vizinhança que vai ter o seu auge na próxima década por conta de todas as transformações que a gente estava tendo no mundo. Nas artes, né, a gente tem como um exemplo, né, o quadro Cana do Portinari, né, de 1938. Então, pensando numa arte mais engajada, ele faz uma crítica, né, à sociedade colonial, mostrando a extração da cana-de-açúcar pelos escravos, né. Outra produção também que é marcante desse período na literatura são as produções do Jorge Amado e outros escritores, e como exemplo a gente tem Os Capitães de Areia, lá de 1937, né, que mostra a situação daqueles meninos de rua, enfim, tem toda uma crítica sobre a sociedade que também é muito interessante. Então, mudou a década, né? Os anos 40, eles marcam um grande desenvolvimento também do cenário artístico brasileiro. Então, o contexto, como a Dani falou, a gente estava com a Europa assolada pela Segunda Guerra, vários artistas que estavam estudando no exterior, eles voltam para o Brasil, trazendo com o que já estava em vigor o modernismo, que a gente comentou, da Semana de 22. Então, nomes como de Cavalcante, Tarsila, Anitta Malfatti, Portinari, que eu comentei, Ismael Neri, são
só a ponta do iceberg do que estava acontecendo e que estava gerando uma grande transformação na arte brasileira. Nos anos 40, a Tarsila do Amaral ela já tinha a bagagem da Semana de Arte Moderna e a fase artística do pau-brasil, que a Gi já comentou, e do movimento do pau-brasil e do movimento antropofágico. Iniciando com a sua famosa pintura, né, que tem várias releituras que a gente já viu 1 milhão de vezes, que é o Abapuru, né? Também já tinha passado por uma fase temática mais social, após a estada que ela teve na Rússia na década anterior. E na década de 40, ela trouxe de volta antigos temas, preparando a sua participação para a primeira Bienal de São Paulo, que ocorreu em 1951. O Victor Brecheret, né, ele foi responsável pela introdução do modernismo na escultura brasileira, então ele também participou da Semana Moderna de 22 e também estudou na Europa, e ele passou 20 anos se dedicando a um projeto de construção que foi o Movimento As Bandeiras, que também é muito contestado atualmente, né, que foi uma encomenda feita pelo Estado de São Paulo em 23 e que enfim, hoje tem várias problematizações em cima desse monumento, né, sobre o que ele representa e se ele deve estar ocupando esse lugar ou não, e como ele deve estar ocupando esse lugar. A gente também tem o Portinari, que, embora ele não tenha participado da Semana de 22, ele é o artista brasileiro mais conhecido no exterior. E nos anos 40, ele executou 4 grandes murais na Fundação Hispânica da Biblioteca do Congresso de Washington, com temas referentes à história latino-americana. Então, ele foi para fora do Brasil para mostrar, de certa forma, um contexto do que estava acontecendo aqui na América Latina, né? Em 1944, também, a convite do arquiteto Oscar Niemeyer, o Portinari ele iniciou as obras de decoração do conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. Nessa pesquisa, o que a gente consegue perceber assim é isso, né? Que eram esses artistas de uma elite, assim, que eles iam lá para fora, que eles traziam coisas para cá, refletiam às vezes sobre algumas questões, estavam mudando essa questão pictórica mesmo, né? Da questão de como se manifestavam na questão visual mesmo, né? Trazendo essas questões da Europa e modificando ao jeito brasileiro. Bom, gente, o século XX, ele é gigantesco, tem várias coisas que acontecem nele, então, para não ficar muito longo, a gente vai dividir ele aqui, mas no próximo episódio a gente já começa falando sobre os anos 50 e tudo o que aconteceu a partir desse momento.